Oi, pessoal! Resolvi gravar esse vídeo para tirar algumas dúvidas sobre como ocorre a hibridização, tá? Entender um pouquinho sobre esse modelo das caixas, como a gente tem que completar os elétrons nessas caixinhas, tá bom? A gente vai verificar isso, tá? Para eu poder explicar para vocês como de fato ocorre a hibridização, primeiro eu quero que vocês entendam como que funciona esse modelo das caixas, tá? Bom, em cada caixinha sempre vai ser possível colocar no máximo 2 elétrons, tá? Então, eu vou colocar a quantidade de caixas referente à quantidade máxima de elétrons que cada orbital pode ter. Então, por exemplo, o orbital S, no máximo, ele pode ter 2 elétrons. Então, quando eu for representar o orbital S na forma de caixa, eu vou representar com uma caixa só, porque se cada caixa cabe em 2, eu preciso de uma caixa apenas, tudo bem? Já o orbital P cabe em 6 elétrons. Então, quando eu for representar no modelo da caixa, eu preciso colocar 3 caixas para aglomerar esses 6 elétrons, tá? Como que ficaria, então, o preenchimento desse S, tá? Como tem 2 elétrons, eu sempre começo a preencher com esse tipo de elétron aqui, tá? E depois eu coloco o elétron invertido, tá bom? É só a representação, tá? Isso aqui a gente chama de spin também. Então, primeiro a gente coloca, vamos fazer pro P agora, né? Os virados para cima, tá bom? Só que eu não posso fazer isso aqui, tá? Ir preenchendo, não posso fazer isso aqui. Sempre quando eu for preencher no modelo da caixa, eu preciso primeiro colocar todos os elétrons virados para cima, para depois começar a preencher com os elétrons virados para baixo. Então, se eu estou afirmando para vocês que esse orbital P tem 6 elétrons, eu vou preencher esses 6 elétrons aqui. Primeiro preencho os virados para cima, vejo que já tem 3, e agora, para completar os 6, eu começo a preencher os invertidos, tá bom? Se eu deixasse assim, eu teria um P5, tá? Mas como é um P6, eu tenho que preencher esse último aqui também, tá bom? E uma coisa, assim, legal de observar é que imagine que se esse cara fosse um P5, né? Então, eu tenho 5 elétrons, tá? É um P5, mas a gente tem os 5 aqui. Quantos elétrons esse orbital precisaria, ou melhor, quantas ligações esse átomo precisaria fazer para completar o orbital P? Precisaria fazer mais um, né? Então, o P5 precisaria fazer mais uma ligação para ficar completo, tá bom? Só um exemplo aqui para a gente entender daqui a pouco como que a gente vai olhar a forma de completar ligações no modelo da caixa. Aqui o D, né, gente? A gente sabe que o D cabe no máximo 10 elétrons, então por isso eu tenho que ter 5 caixas, cada caixa cabendo 2. Eu vou colocar aqui um exemplo hipotético, tá? Imagine que tem 5 elétrons nesse orbital D. Como que eu preencheria isso aqui, ó? Sempre primeiro eu preencho todas as caixas, quando tiver elétron suficiente para isso, colocando o elétron nessa posição. Tá? Então, aqui deu 5 certinho, tá bom? Então, essa ficaria a distribuição do D5, tá? O D5 ficaria dessa forma. E o D6? Aí eu volto, ó. Preencho aqui. Esse é o D6, ó. Vou fazer o D7. D7, D8, D9 e D10. Tá? Então, esse cara aqui, se a gente deixar dessa forma aqui, esse cara vai ser o D10, tá bom? Fiz só essa visão aqui pra gente entender como que a gente preenche o modelo caixa, tá? Agora, vamos entender como a gente faz o preenchimento desse modelo a partir do carbono, tá? Primeiro, a gente tem que olhar qual que é os orbitais envolvidos no átomo de carbono. A gente olha, né, os orbitais são esses aqui. A gente vai começar a preencher por orbital, tá? Vamos preencher do menos energético para o mais energético. O menos energético é um S, tá? Então, eu vou preencher ele primeiro. Percebe que esse orbital S tem 2 elétrons. Então, eu venho aqui e preencho 2, tá? Vamos pro próximo. Observe que esse orbital S tem 2 elétrons. Preencho aqui 2. Só que agora, quando eu parto para o P, o orbital P, continuo com 3 caixas disponíveis, porque eu sei que o máximo são 6, mas eu só tenho 2. Então, para eu preencher esse cara, eu vou ter que preencher assim, ó. Completo um aqui, põe mais um aqui. Acabou. Não tem mais elétrons para preencher nada, tá? Por que que fica assim? Porque eu preciso sempre fazer a distribuição colocando um elétron nessa forma aqui em todas as caixas antes de começar a colocar o elétron invertido, tá? Que é esse outro spin, tá bom? Eu tô usando nomenclaturas, por exemplo, elétron invertido, isso não existe, tá? É só pra gente entender a representação, tá? Seria esse viradinho pra cima e o invertido viradinho pra baixo, mas não existe essa nomenclatura, tá bom? A nomenclatura correta seria falar somente de spin. Tô usando essa nomenclatura para facilitar o processo, tá bom? Então, essa seria a distribuição do carbono. Aí, aqui, eu coloquei novamente aquela distribuição que a gente fez para poder explicar o fenômeno de hibridização. Então, o que acontece? Quando a gente for completar o octeto, a gente sempre tem que completar baseando-se
naqueles orbitais que precisam ser completados. Então, se você olhar aqui, ó, quais são os orbitais que precisam ser completados? Ah, o P2, eu preciso completar o P, orbital P, certo? Só que assim, eu só posso completar os orbitais quando eu tiver caixas com elétrons pré-existentes. O que isso significa? Significa que esta caixa e esta caixa não vão entrar na ligação covalente, tá? Se a gente estiver considerando uma ligação covalente, eu não vou usar essas duas caixas. E aí, quantos elétrons eu vou ter que, ou melhor, quantos elétrons eu vou poder colocar aqui? Apenas 2, ó. 1, 2. Considere que esses elétrons que eu tô colocando agora vêm de outra ligação, vêm de uma ligação, tá? Vem de outro átomo, não é do carbono, tá? Outro átomo tá compartilhando esse elétron com o carbono. Só que você verifica que, se então eu tenho dois átomos sendo compartilhados, o carbono faria só 2 ligações. Só que aí você observa, só que você observa na vida real que o carbono não faz só 2 ligações, tá? Cada elétron aqui corresponde a uma ligação. Ele faz 4. Então, aí começou-se a estudar como que o elétron faz 4, não 2, né? Baseado nessa estrutura da caixa, né? E aí, observou-se, então, que o carbono, ele hibridiza. Então, no carbono vai ocorrer uma hibridização. O que é isso? Ele vai criar orbitais híbridos. Híbridos é sempre 2 coisas diferentes formando uma coisa só, para poder fazer mais ligações. Então, se antes ele fazia 2, né, deveria fazer 2, de fato ele vai fazer 4. Então, eu preciso criar outros orbitais, tá, para poder fazer 4 ligações. E o que acontece, tá? Vou só apagar aqui para ficar um pouco mais claro. O que vai acontecer, então? Apaguei aqui certinho, tá? Essas caixas continuam não entrando na reação, na ligação, perdão, porque elas estão vazias, tá? Para que elas entrassem para ser completas completando o octeto, teria que ter pelo menos já existir um elétron desse átomo nela, o que não acontece. Então, o que vai acontecer? Um elétron desse S, ele vai passar por uma dessas caixas vazias. E aí, essa caixa vazia agora não vai mais ficar vazia. Ela vai passar a ter o quê? Olha aqui embaixo. Ela vai passar a ter um elétron, o que proporciona a possibilidade de fazer mais ligações. Então, o primeiro passo do fenômeno de hibridização é esse elétron sair do orbital S e se formar no orbital P, tá? Então, é como se o orbital S, um elétron do orbital S transformasse um elétron no orbital P. É basicamente isso que acontece, tá? Então, agora a gente já tem a possibilidade de mais ligações, tá bom? Vamos ver aqui como isso acontece, então, ó. Depois que aconteceu aquele primeiro passo, o orbital S ele vai se aproximar dos orbitais P para ocorrer a hibridização, para formar esse híbrido, tá? Então, se ele se aproxima dos 3 orbitais P e formam esse hibridismo, a gente vai ter uma hibridização chamada sp3. O que isso significa? Que esse S está hibridizando com 3 P's, tá bom? E o que você observa aqui, ó? Quantos elétrons agora eu preciso completar para atingir o octeto, ó? 1, 2, 3, 4. Então, agora isso bate com o fato teórico que a gente tem na tabela periódica, que o carbono precisa fazer 4 ligações, tá? Beleza? Então, essa caixinha aqui, a gente não vai usar ela porque ela está totalmente vazia. Então, aqui a gente observa que se o carbono fizer 4 ligações, significa que ele está fazendo apenas ligações simples. Então, eu vou ter um carbono do tipo sp3, tá? Agora, caso esse orbital S se aproxime de apenas 2 orbitais P para formar um híbrido, um orbital P, porque eram 3, vai ficar sozinho, que a gente chama de P puro, tá? Ele vai ficar sozinho. Quando um P puro tá sozinho, significa que ele pode se ligar a outro P de outro átomo e formar uma ligação dupla. Por isso que, quando eu aproximo um S de apenas 2 P's, eu começo a ter uma hibridização do tipo sp2 formando duplas ligações. Porque agora esse P vai participar da ligação π, porque a ligação π é feita com orbitais P, certo? E aqui embaixo eu vou ter a ligação sigma, que vai estar sendo realizada por esse novo orbital híbrido sp2, tá? Então, essa ligação sigma vai estar sendo realizada pelo sp2. E vamos completar aqui para ver se vai ter a necessidade de fazer 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Só que observe uma coisa, né? Dentro dessas 4 ligações, que é de fato que a gente observa, uma vai ser dupla e 3 vão ser sigma, né? Não vou falar simples, vou falar sigma para não confundir vocês, porque essa é uma sigma, 2, 3 sigmas e uma π. Fechou? Próximo. Se ele se aproximar de apenas um P, ele vai hibridizar na forma de SP.
Então, se juntando apenas um P, sobram outros 2Ps. E agora, esses 2Ps, eu tenho a possibilidade de formar ou duas duplas, como aparece aqui, porque o P vai formar essa ligação π, certo? Ou uma tripla, porque na tripla eu tenho duas ligações πs e uma ligação sigma aqui embaixo, mais uma ligação sigma aqui. Vamos ver se bate com as informações, ó. Vamos completar aqui, ó. Se ele estiver fazendo as ligações, como eu completo? Ó, 1, 2, 3, 4. Observa-se, então, que quando a gente tem essa estrutura da caixa, essa forma de completar a estrutura da caixa, a gente passa a ter, então, duas ligações πs, porque eu tenho dois orbitais p disponíveis para fazer a ligação π, tá? 1, 2, ou 1, 2. E agora eu tenho 1, 2. Eu tenho mais à disposição de dois sigmas para realizar essa ligação. Então, vai ser uma ligação sigma aqui e uma ligação sigma aqui, tá bom? Ou uma ligação sigma aqui e uma ligação sigma aqui. Então, as ligações sigma sempre vão estar sendo realizadas pelos orbitais hibridizados. E as ligações πs vão estar sendo realizadas pelo esse orbital p que ficou sozinho sobrando, tá bom? Eu espero que tenha ficado mais claro. O contexto é bem legal de entender como isso acontece. E só reiterando que quando eu estou preenchendo aqui, tá? Eu estou preenchendo já ligado. Se ele não estiver ligado, a gente sempre tem que considerar essas caixinhas vazias, tá? Porque aí eu não tenho um elétron sendo covalentemente ligado com o carbono. Então, esse aqui seria o carbono sem fazer ligação. E quando eu completo a caixinha, eu estou realizando as ligações que o carbono precisa para completar o octeto. Tudo bem? Espero ter ajudado. E é isso.